Há certos locais espalhados pelo mundo que, além de misteriosos, possuem características peculiares. Alguns desses lugares assemelham-se a paisagens de outros planetas e são tão singulares que, até o presente momento, os cientistas não conseguiram desvendar completamente a razão por trás de suas peculiaridades. Vamos começar falando da misteriosa Chaleira do Diabo localizada no Rio Brulé, nos Estados Unidos. Essa curiosa formação está situada em um ponto onde o rio se divide em duas cachoeiras distintas. A primeira cachoeira alimenta o lago superior, enquanto o destino da segunda cachoeira permanece desconhecido. Ela deságua em um grande buraco cujo fim é incerto, deixando todos sem saber para onde toda aquela água está indo. Embora seja intrigante considerar a possibilidade de forças sobrenaturais sugarem a água, as explicações mais prováveis são igualmente fascinantes. É possível que um fenômeno geológico ainda não descoberto esteja envolvido nesse mistério. A geologia da região, incluindo a presença de rochas e formações subterrâneas, pode estar desempenhando um papel importante no desvio do fluxo de água para um destino desconhecido. A Chaleira do Diabo tem atraído a atenção de aventureiros, cientistas e entusiastas devido à sua natureza enigmática. Estudos e pesquisas contínuas são necessários para desvendar completamente esse mistério e entender os mecanismos por trás desse fenômeno geológico único. Até lá, a Chaleira do Diabo permanecerá como um enigma cativante e intrigante. Há um fenômeno intrigante que ocorreu em Ponani, na Índia, em 2018, que se assemelha à narrativa bíblica do Êxodo. Embora não envolva um homem fazendo contato com Deus, é uma situação em que ocorreu uma abertura no meio do mar. Após uma inundação na região, os moradores de Ponani tiveram uma surpresa quando as águas baixaram e revelaram uma nova estrutura ao longo da praia. Surgiu uma extensa faixa de areia com meio quilômetro de extensão que dividiu o mar em dois. Essa faixa de areia chamou a atenção de muitos curiosos, especialmente turistas que se arriscaram ao tentar caminhar sobre ela. As autoridades alertaram sobre os perigos desse banco de areia, mas mesmo assim as pessoas insistiram em explorar a abertura no mar. Até o momento não está claro por que o banco de areia surgiu naquele lugar específico, mas o evento deixou centenas de cientistas intrigados. A natureza do fenômeno em Ponani ainda é objeto de estudo e especulação científica, e mais pesquisas são necessárias para compreender completamente sua origem e os processos envolvidos na formação dessa abertura no mar. O som de Taos, um fenômeno intrigante que ocorre na cidade de Taos, localizada no centro-norte do Novo México, é de fato um enigma sem explicação definitiva até o momento. Esse zumbido de origem desconhecida, chamado de Taozum, tem despertado diversas teorias para tentar compreender sua natureza, desde experimentos secretos de controle mental do governo até a presença de bases subterrâneas de OVNIs. No entanto, nenhuma dessas teorias parece fazer sentido. O zumbido de Taos parece ter sido relatado pela primeira vez no início dos anos 90, e estudos realizados no local revelaram que apenas cerca de 2% da população consegue ouvi-lo. Para aqueles que conseguem, o som é descrito como insuportável. Especialistas realizaram estudos nas residências dos moradores que afirmavam ouvir o som constantemente, mas não conseguiram detectar nenhuma fonte de som ou vibração significativa ao instalarem equipamentos sensíveis para medição. A explicação para esse mistério ainda está sendo buscada pela ciência. A questão intrigante é porque apenas uma pequena porcentagem da população é capaz de ouvir o zumbido. Isso não significa necessariamente que os outros 98% tenham algum problema de audição. Pode ser que os 2% que ouvem o zumbido tenham uma audição excepcionalmente aguçada. Também é possível que o zumbido seja apenas uma alucinação auditiva. Essas alucinações não indicam necessariamente nenhuma doença ou distúrbio mental, mas podem ser simplesmente o resultado de processos psicológicos e fisiológicos comuns. Para muitos especialistas que analisaram o caso, o fenômeno do zumbido de Taos pode ser muito mais uma experiência subjetiva do que um som real. No entanto, essas são apenas especulações, pois ainda não há confirmação definitiva sobre a natureza do zumbido. O mistério continua sem uma resposta concreta. Um exemplo notável é o Vale de Esdalen, localizado na Noruega. No início da década de 1980, os moradores do vale ficaram intrigados ao testemunharem algo extraordinário nos céus. Centenas de bolas de luz flutuando pelo local. Essas luzes eram de tamanho equivalente a carros e podiam permanecer no ar por até 2 horas. O avistamento inicial despertou tanto interesse que a frequência dessas aparições aumentou significativamente ao longo do tempo. Em certa ocasião, as luzes foram registradas cerca de 20 vezes em apenas uma semana.
Diante desses eventos inexplicáveis, surgiram teorias sugerindo que as luzes poderiam estar relacionadas a fenômenos de objetos voadores não identificados, OVNIs. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu fornecer uma explicação definitiva sobre a natureza dessas luzes misteriosas. As aparições das luzes continuam ocorrendo, embora em períodos de tempo variados. Às vezes, elas se movem rapidamente, enquanto em outras ocasiões se deslocam de forma mais lenta. Além disso, as luzes assumem diferentes formas, desde círculos luminosos até projeções alongadas, e apresentam cores diversas, incluindo vermelho, verde, azul, amarelo e, ocasionalmente, uma combinação de todas essas cores simultaneamente. Em 1983, a comunidade do Vale de Esdalen decidiu iniciar o projeto Esdalen, com o objetivo de monitorar as luzes e desvendar sua origem. No entanto, até o momento, ninguém conseguiu oferecer uma explicação definitiva para o fenômeno. No ano de 2014, foi divulgado um estudo que tentava fornecer uma explicação para o fenômeno observado no vale. Segundo esse estudo, as luzes poderiam ser causadas por uma espécie de bateria natural, formada pela interação de minerais metálicos com um rio sulfuroso local. Acredita-se que os gases provenientes do rio, ao entrarem em contato com o ar úmido, gerem distúrbios nas linhas do campo magnético, resultando no movimento dessas esferas luminosas. No entanto, é importante ressaltar que essa explicação ainda é apenas uma teoria e não foi comprovada de forma definitiva. O fenômeno das luzes de Esdalen continua sendo um enigma intrigante, e a comunidade científica continua buscando respostas para sua verdadeira natureza. Na floresta amazônica peruana, existe um mistério intrigante relacionado a um rio fervente que supostamente pode queimar qualquer ser vivo que se atreva a nadar em suas águas. Por muitos anos, essa história foi transmitida como uma lenda de geração em geração. No entanto, um cientista peruano chamado Andrés Russo decidiu investigar a existência desse rio e o encontrou. Apesar da incredulidade da comunidade científica, Andrés seguiu os relatos de sua mãe, que afirmava ter visto o rio quando era criança. Rios de água quente são comuns em regiões associadas a vulcões ou fenômenos térmicos, como é o caso da cidade de Caldas Novas, em Goiás, Brasil, que abriga a maior estância hidrotermal do mundo, com águas que brotam do solo em temperaturas que variam de 43 a 70 graus Celsius. No entanto, o mistério do rio fervente na floresta amazônica peruana é que não há vulcões próximos à região. Ninguém sabe exatamente como a água do rio se torna fervente. O vulcão mais próximo está a 700 quilômetros de distância. Ao fazer a descoberta, Andrés colocou um termômetro na água do rio e constatou que a temperatura chegava a cerca de 86 graus Celsius. O rio é tão quente que quando um peixe nada em suas águas, seus olhos cozinham primeiro derretendo em seus crânios. Os animais sentem muita dor e não conseguem nadar em segurança, pois a água entra em suas bocas e pulmões, cozendo-os de dentro para fora. Até o momento, a verdadeira causa dessa temperatura extremamente alta no rio da floresta amazônica peruana permanece um mistério. A comunidade científica continua intrigada, e mais pesquisas são necessárias para desvendar a origem desse fenômeno natural. Na cidade de Casorzo, localizada na região de Piemonte, Itália, existe uma árvore peculiar que tem intrigado as pessoas. Trata-se de uma cerejeira que cresceu em cima de uma amoreira. Embora seja comum encontrar árvores parasitárias que crescem sobre outras, geralmente essas árvores são pequenas, atrofiadas e têm uma vida curta. No entanto, a árvore dupla de Casorzo é formada por duas árvores saudáveis e completamente desenvolvidas, o que a torna um fenômeno surpreendente. A origem dessa peculiaridade ainda é desconhecida, e ninguém sabe ao certo como essas duas árvores cresceram dessa forma incomum. Uma das especulações é que um pássaro possa ter deixado cair uma semente de cereja sobre a amoreira, fazendo com que a semente desenvolvesse raízes que atravessaram o tronco oco da árvore e alcançassem o solo abaixo. Esse processo único permitiu que as duas árvores se desenvolvessem em uma estrutura conjunta, criando o impressionante fenômeno da árvore dupla de Casorzo. Embora a explicação exata ainda seja incerta, essa árvore peculiar se tornou uma atração turística e desperta curiosidade entre os visitantes que se maravilham com sua forma incomum e bela. Espero que tenham gostado desse vídeo e dessas curiosidades incríveis.